Se você utilizou a internet na semana passada, você provavelmente sabe que o Felipe Neto esteve no Roda Viva, porque isso foi tópico em alta na maioria das redes sociais. Mas, na verdade, pensando bem, talvez você não saiba. Será que os algoritmos te mostraram esse conteúdo? Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo com o Alisson. Bom, brincadeiras à parte, se você não viu na TV, talvez você tenha visto na internet ou talvez alguém tenha comentado com você. A questão é que, no meio da entrevista lá do Roda Viva, perguntaram para o Felipe Neto o que ele achava que as redes sociais, as mídias sociais, deveriam fazer para impedir o avanço de fake news e notícias falsas, e se ele achava que essas redes, essas grandes empresas tinham alguma responsabilidade. O Felipe Neto deu uma resposta extensa, mas uma das coisas que me chamou a atenção, o que ele falou foi, na verdade, as mídias sociais, essas empresas, elas já estão se esforçando para fazer isso. Elas já estão fazendo muito, mas não é uma tarefa fácil. Antes de continuar, eu preciso dizer para vocês que quem está apoiando esse vídeo é a HostGator. Então, se você está precisando de um serviço de hospedagem de sites ou até de um servidor privado, clica no primeiro link que está na descrição, que a gente tem um desconto muito legal para quem acompanha aqui o canal. E bom, eu ouvi algumas críticas em relação a esse posicionamento dele. Acho que tem muitas problematizações que podem ser feitas sobre a questão dos algoritmos e o posicionamento dessas empresas nas redes sociais. Em relação a isso, já tem muito trabalho de qualidade sendo feito, muitas discussões. Eu recomendo o trabalho, por exemplo, do Tarcísio Silva, que fala sobre racismo algorítmico, como os algoritmos têm viés, como as empresas têm lidado com isso. Ele tem um trabalho muito interessante, que ele faz um mapeamento de todos os casos de racismo que já aconteceram através de inteligência artificial e algoritmo na internet. E eu também queria recomendar para vocês os vídeos do Lucas, do Universo Discreto, porque ele fez uns vídeos muito legais também tratando dessa questão da disseminação de notícias falsas e como os algoritmos das mídias sociais funcionam. Então eu recomendo muito que vocês busquem pesquisar e consultar sobre esses trabalhos que têm muita profundidade nesse tema, sobre a disseminação de notícias falsas, sobre os vieses e as complicações que os algoritmos das mídias sociais têm. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou discutir com vocês que eu encontrei fazendo uma pesquisa depois de ter refletido um pouco sobre isso que o Felipe Neto falou. Será que o Zuckerberg tá mesmo fazendo alguma coisa? Ou não tá fazendo nada? Isso ficou matando na minha cabeça e eu fui pesquisar no blog de inteligência artificial do Facebook, onde eles fazem as publicações das pesquisas que eles estão fazendo. Então eu já recomendo também, quem gosta desse tema de inteligência artificial e mídias sociais, acompanhe as publicações que essas empresas fazem. Eu acompanho tanto o blog do Google quanto o blog do próprio Facebook, porque eles fazem pesquisa de ponta e, em geral, eles divulgam novidades muito interessantes. E aí, então, fazendo essa busca no blog de inteligência artificial do Facebook, eu achei um artigo muito interessante, que inclusive aqui está traduzido automaticamente pelo browser, porque eu achei que seria mais interessante dar acesso, inclusive, às pessoas que não falam inglês. E o artigo é esse aqui. IA avança para detectar melhor o discurso de ódio. Ele é um arquivo muito interessante onde eles mostram quais são os desafios maiores que eles estão enfrentando para fazer o combate automatizado do discurso de ódio. Então, para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás, o Facebook fazia todo o combate ao discurso de ódio dentro da plataforma de maneira manual. O que isso significa? O usuário precisava reportar aquilo como discurso de ódio. Isso ia entrar numa fila para que um ser humano, uma pessoa, um funcionário do Facebook, analisasse essa solicitação. Isso ainda é feito com a boa parte dos casos, dos reportes, mas em paralelo a isso, eles começaram a desenvolver modelos que consigam de maneira automatizada identificar o discurso de ódio, sem que ninguém precise falar para a rede, denunciar para o Facebook que aquela postagem é inadequada. E aí já no início do artigo, eles dão uns números muito interessantes. Eles falam que atualmente a inteligência artificial que eles estão utilizando consegue detectar proativamente 88% do conteúdo de discurso de ódio que eles removem da plataforma. E no trimestre anterior era 80%, ou seja, eles avançaram 8% em 3 meses. E aí uma coisa que é muito legal que eles discutem nesse artigo é a dificuldade de você fazer um modelo automatizado para identificar discurso de ódio em diversos idiomas, considerando as sutilezas que a comunicação tem em diversas linguagens diferentes e também considerando a
grande modalidade de possibilidades, porque a pessoa pode propagar o discurso de ódio através de texto, imagem, vídeo, mas ela também pode propagar isso em recursos que misturem esses três. Então, imagem com texto, que a gente conhece como os memes, vídeo com texto, e isso dificulta ainda mais para os algoritmos poderem fazer essa identificação. Porque muitas vezes o discurso de ódio ele pode estar no contraste entre uma coisa e outra. Então não adianta que o algoritmo consiga identificar que aquilo é uma imagem com texto, analise a imagem e o texto separadamente. E aí justamente que eu queria chegar, porque inclusive o Facebook criou um desafio, lançou um desafio no mês de maio agora, em relação a memes que propagam um discurso de ódio. Eles criaram um desafio que vai dar até $100 mil em prêmios, porque esse de fato é um desafio muito difícil de tratar. E o core disso é o seguinte, olha para esse meme aqui. Esse meme aqui tem a imagem de um cemitério e está escrito nele o seguinte: Everyone in your ethnic group belongs here. Se você sabe inglês e você olha para essa imagem, você sabe que isso é discurso de ódio, porque ele está falando que o grupo étnico pertence àquele lugar. Que lugar é esse? O lugar onde estão pessoas mortas. Isso naturalmente não é algo positivo. No entanto, pensa comigo, se essa mesma frase fosse utilizada com uma imagem positiva, isso não seria discurso de ódio. Então é preciso que existam algoritmos que consigam entender as duas coisas ao mesmo tempo. E é justamente dessa dificuldade dos algoritmos fazerem essa identificação que as pessoas que propagam discurso de ódio se valem. Então eles vão criando mecanismos cada vez mais rebuscados para não serem identificados. Então, pega uma frase ruim, coloca com uma imagem boa e vice-versa. E eu vou abrir aqui a página que divulga a competição do Facebook. Eu vou traduzir aqui a página também para todo mundo poder entender. Pronto. Desafio de memes odiosos e conjuntos de dados. E aqui eles apresentam a questão do desafio. E eles mostram aqui de cara como que isso funciona. O desafio do Facebook está hospedado nesse site aqui, que é o Driven Data, que hospeda diversas competições de dados. Inclusive, fica uma dica interessante para quem já está um pouco mais avançado e acha que pode se aventurar em desafios reais. O desafio ainda vai durar 5 meses, como eu falei, até $100 mil em prêmios. E aqui eles explicam, né, como funciona mais ou menos a competição. Descrevem o problema, mas a ideia, pessoal, é justamente essa que eu falei pra vocês, que eles querem que a comunidade de inteligência artificial, né, ao redor do mundo todo, ajude eles a conseguir identificar memes que propaguem discurso de ódio. Muito focado nesse tipo de meme aqui, ó. Bom, então olha para essas duas imagens. A gente tem a mesma coisa escrita, Love the way you smell today. Nessa imagem aqui, você tá indicando que você ama o perfume da pessoa que se parece com uma rosa, algo positivo. Nessa daqui, você está falando que você gosta da forma como a pessoa cheira, mas tem um gambá, ou seja, a pessoa está absolutamente fedida. E isso é uma coisa ofensiva. O mesmo exemplo aqui embaixo é interessante. Aqui está escrito, Look how many people love you. Olhe quantas pessoas amam você. Num deles você tem ninguém, é a foto de um deserto, e no outro você tem uma multidão. Então, um é negativo e o outro é positivo. Isso é absolutamente rebuscado para os algoritmos entenderem. E é esse tipo de problema que eles estão procurando resolver e eles querem justamente a ajuda da comunidade científica para fazer isso. Inclusive tem um vídeo aqui que é bem legal, que vale a pena depois vocês darem uma olhada. E eu quis levantar essa discussão também por vários motivos. Primeiro é para apontar para vocês que tipo de pesquisa essas redes sociais estão fazendo, para que direção eles estão apontando. O Facebook tem investido bastante nessa questão de identificar discurso de ódio, principalmente depois de toda a polêmica que aconteceu nas últimas eleições ao redor do mundo inteiro, mas principalmente nas eleições americanas, com a Cambridge Analytica. Se você não viu, inclusive, eu recomendo que você veja o filme Privacidade Hackeada, está disponível no Netflix. E bom, o Facebook tem sérios problemas, né? As pessoas começaram a duvidar muito da capacidade deles de lidar com essas complexidades dos algoritmos e também da disposição deles. E eu acho que eles sim estão querendo demonstrar que estão levando isso a sério. É claro que, como eu falei, existem muitas problematizações a serem feitas. A gente não pode ignorar que as mídias sociais, elas são máquinas de propaganda muito eficazes e eficientes que giram muitos e muitos bilhões de dólares no mundo inteiro. Então, tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Twitter, enfim, as grandes empresas que possuem redes sociais atualmente são negócios, acima de tudo, e têm seus interesses privados. Então é muito importante que a gente, como usuário, continue cobrando e acompanhe mesmo o que essas empresas estão fazendo, o que elas estão dizendo que estão fazendo e como isso está gerando efeitos na prática. Eu espero que essa discussão tenha sido legal para vocês
se interessarem e se motivarem com esses tópicos. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos sites que eu mencionei. Me parece que pelo menos essas pesquisas aqui estão sendo endereçadas muito bem pelo Facebook. Espero que você tenha gostado dessa discussão. Eu queria provocar mais uma reflexão e motivá-los a pesquisar mais. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Se fizer sentido essa discussão, compartilha com mais alguém. Muito obrigada e até a próxima!